A história de Ruth, a jornada de uma estrangeira rumo à esperança. Em tempos antigos, na terra de Israel, a pequena vila de Belém de Judá era conhecida por suas colheitas abundantes, que davam ao seu nome o significado de Casa do Pão. Mas houve um tempo em que o pão se tornou escasso. Uma fome severa se espalhou pela terra, e a vida que antes era tranquila tornou-se uma luta diária. Foi por causa dessa fome que um homem de fé, chamado Elimeleque, tomou uma decisão dolorosa. Ele e sua esposa, Noemi, junto de seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixariam sua amada terra e sua família para buscar sustento em uma nação vizinha, Moabe. Moabe era uma terra estrangeira, com costumes e deuses diferentes. Para um israelita, viver ali era uma concessão, uma última esperança. Por cerca de 10 anos, a família se estabeleceu. Os filhos de Noemi se apaixonaram e se casaram com mulheres moabitas, Malom com Ruth e Quilion com Orfa. Por um tempo, a vida parecia ter encontrado um novo rumo, e a esperança de um futuro seguro floresceu nos corações das 2 jovens. Mas essa paz foi abruptamente quebrada. A tristeza começou a se abater sobre a família. Primeiro, o patriarca, Elimeleque, morreu, deixando Noemi viúva em uma terra desconhecida. Anos depois, de forma trágica, seus 2 filhos também vieram a falecer. Imagine o luto de Noemi, uma mulher que havia deixado sua casa por causa da fome e agora se via sozinha, sem marido e sem filhos, com 2 noras jovens e viúvas. A esperança que um dia teve se transformou em uma amargura profunda. Noemi ouviu que a fome em Israel havia terminado e que o Senhor havia abençoado sua terra. Com o coração esmagado, ela decidiu que era hora de voltar para casa, não importa quão vazias suas mãos estivessem. No caminho de volta, ela olhou para Ruth e Orfa, que caminhavam ao seu lado, e um amor doloroso a inundou. "Voltem, minhas filhas", disse Noemi, com a voz embargada pelas lágrimas que não paravam de cair. "Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram com meus filhos e comigo. Que Ele lhes dê a chance de encontrar a felicidade, um novo marido e uma nova vida." As 3 mulheres choraram juntas no meio da estrada. Orfa, com a alma dividida, beijou sua sogra em um adeus triste e seguiu seu caminho de volta ao que era familiar e seguro. Mas Ruth, a moabita, não se moveu. Quando Noemi a incentivou novamente: "Olhe, sua cunhada está indo para seu povo e para seus deuses. Vá também, minha filha." Ruth se agarrou a Noemi. Sua decisão não era apenas um ato de compaixão, mas uma escolha profunda de fé e lealdade. Com uma convicção que vinha de sua alma, ela proferiu as palavras que se tornaram um símbolo de amor incondicional. "Não me obrigue a abandoná-la. Aonde você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Com essa declaração, Noemi soube que o coração de Ruth era um só com o seu. As 2, uma moabita e uma israelita, seguiram juntas a longa e árdua jornada de volta a Belém. Quando finalmente chegaram à cidade, as notícias de seu retorno se espalharam rapidamente. As mulheres de Belém saíram para recebê-las, mas o choque estava estampado nos seus rostos. "É Noemi?" perguntavam, mal a reconhecendo em seu estado de luto e pobreza. O rosto de Noemi, antes radiante, estava agora marcado pela dor. "Não me chame de Noemi", ela respondeu com amargura. "Me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso me deu grande amargura. Eu saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia." A vida em Belém era dura para as 2 viúvas. O único sustento que tinham dependia da generosidade dos outros. Era tempo da colheita, e Ruth, com humildade e coragem, se ofereceu para ir aos campos catar os grãos que os ceifadores deixavam para trás. Foi um trabalho extenuante sob o sol quente, mas Ruth estava determinada. Por pura providência, o campo onde ela se pôs a trabalhar pertencia a Boaz, um homem rico e virtuoso, parente do falecido marido de Noemi. Quando Boaz chegou ao campo para supervisionar o trabalho, seus olhos caíram sobre a jovem moabita. Ele notou seu esforço e perguntou ao seu capataz sobre ela.
Ao saber de sua história, sua lealdade a Noemi e o fato de ter deixado tudo para seguir sua sogra, Boaz ficou profundamente comovido. Ele foi até Ruth e a tratou não como uma estrangeira pobre, mas com uma gentileza e respeito extraordinários. Não vá a outro campo. Fique aqui com minhas servas, e não se preocupe. Eu dei ordens aos meus homens para que não a incomodem, e quando tiver sede, pode beber da água que eles mesmos tiram. Ruth, tocada por tamanha bondade, se curvou até o chão. Por que o senhor me trata com tanta consideração, a mim que sou uma estrangeira? Boaz, com um sorriso, respondeu: Eu fui informado de tudo o que você fez por sua sogra e de como você veio para um povo que não conhecia. Que o Senhor, o Deus de Israel, debaixo das cujas asas você veio buscar refúgio, a recompense generosamente. Ruth continuou a colher nos campos de Boaz com a bênção dele. Todos os dias ela voltava para casa com uma quantidade surpreendente de grãos. Noemi, ao ver a generosidade de Boaz, percebeu que a mão de Deus estava agindo. Ele era um resgatador da família, um parente próximo que, pela lei, poderia casar com a viúva e restaurar a herança do seu falecido marido. Com a instrução de Noemi, Ruth tomou um passo de fé e se encontrou com Boaz em um momento crucial. Ela fez um pedido formal para que ele a redimisse. Boaz, um homem de honra, alegrou-se com a proposta. Ele sabia que havia um parente mais próximo que teria o primeiro direito de redimi-la, mas Boaz resolveu a questão na porta da cidade, diante de todos os anciãos. Quando outro parente, por motivos de herança, recusou-se a se casar com Ruth, Boaz declarou perante todos: Hoje vocês são testemunhas de que eu, Boaz, tomo Ruth a Moabita como minha esposa para restaurar o nome do falecido em sua herança. E assim, a história de Ruth teve seu final feliz. O casamento foi celebrado e de sua união com Boaz nasceu um menino, Obed. Quando Noemi tomou o bebê nos braços, seu coração, antes amargo, foi preenchido com uma alegria indescritível. O povo de Belém celebrou dizendo que o Senhor não havia deixado sem um resgatador. A vida de Ruth, que iniciara com a perda, a pobreza e a condição de estrangeira, foi transformada pela lealdade, pela humildade e pela providência divina. O bebê Obed se tornou o avô do grande rei Davi, e mais de 1000 anos depois, um descendente de Ruth seria o próprio Jesus. A história de Ruth nos ensina que mesmo quando a da escuridão da vida parece nos consumir, a fé e a bondade podem nos guiar para um lugar de bênção e se tornar a base para uma história de redenção que ecoa por toda a eternidade.